No início da pandemia, várias fotos e vídeos estavam rodando o mundo com imagens de animais dentro das cidades. Com as pessoas em isolamento, os animais se sentiram mais tranquilos para circular. Além disso, com muitas fábricas funcionando em menor escala, a poluição também diminuiu bastante e beneficiou a natureza. Qual a relação do cristão com o ecossistema em que vive? Essa é a primeira mensagem de uma série que enfocará o cristão como um mordomo de tudo que Deus criou e colocou à nossa disposição. Vamos partir do princípio elementar, mas que nem sempre é tão elementar assim, ou nem sempre é tão óbvio e lembrado. Quem é o dono? Gênesis capítulo 1 não deixa dúvida. No princípio, criou Deus o céu e a terra, e na sequência vemos Deus criando o restante da criação. Astros e elementos do universo, água, animais, plantas de todas as espécies. Mas Deus não apenas criou isso de uma forma aleatória, Ele criou tudo isso de uma forma integrada, uma engrenagem em que tudo roda junto, se completa. Ele criou um sistema, um ecossistema, onde seres vivos e ambiente colaboram mutuamente. E é um sistema absolutamente perfeito. Imaginem integrar tudo o que existe, nos mínimos detalhes, desde seres unicelulares até o macrocosmos, num sistema perfeito. Não é para menos que Deus, no final, olhou para tudo o que havia criado e tudo havia ficado muito bom. E falar muito bom ainda é pouco, ficou excelente. Uma obra de mestre, é de tirar o chapéu. E Deus nos deu o privilégio de viver nesse lugar. Mais do que isso, Ele criou tudo isso para que nós pudéssemos viver nesse lugar. Criou tudo isso para a nossa existência. A última criação de Deus foi o ser humano, a coroa da criação de Deus, o animal racional, o único feito à imagem e semelhança do Criador. Deus criou este mundo, este planeta, para a nossa existência. Tudo no planeta Terra foi preparado para a vida, para a nossa vida. Em Júpiter, congelaríamos, em Vênus, fritaríamos. Em nenhum outro planeta, até agora estudado, há plenas condições de vida como há na Terra. Aqui há vida, e vida em abundância, em tudo, nas plantas, nos animais, nos rios, em nós. Deus criou um planeta maravilhoso, encantador e perfeito para a vida. Normalmente a gente não pensa nisso, mas como Deus nos alegra com toda essa criação. Às vezes a vida é tão corrida que nós não temos tempo de olhar um pôr do sol, a cor das aves ou das flores, ou ouvir o canto dos pássaros, ou olhar para a natureza. Mas essas coisas simples e gratuitas, em tudo isso há tanta beleza e tanta alegria. Eu me lembro que alguns meses atrás eu estava lendo alguns livros do Augusto Cury, o psicólogo Augusto Cury, e ele diz que deveríamos tirar tempo para apreciar o que ele chama de o simples e belo. E ele estava se referindo à natureza. Deveríamos tirar tempo para contemplar o simples e belo pôr do sol, um simples e belo cantar dos pássaros. E nessa semana passada, agora eu estava lendo outro livro de aconselhamento e novamente o autor aconselhou a tirar tempo para contemplar a natureza. Ou seja, a contemplação da natureza
é algo terapêutico e não custa nada. É uma terapia gratuita. Deus criou um mundo tão cheio de vida, de cor, de beleza, de sonoridade e harmonia, que é terapêutico. Isso nos traz paz, alegria e gratidão. Percebam, Deus não criou um mundo monocromático. Já pensou se tudo fosse cinza? A intenção de Deus nunca foi só criar mais uma coisa, simplesmente um ser humano que vivesse e tivesse o que comer. Não. Deus criou intencionalmente algo belo. Dizem que Deus é divertido. Criou a girafa com aquele pescoção, o elefante com a tromba. De fato, que diversidade! Não tem monotonia. Que criatividade de Deus, que diversificação! O bico colorido de um tucano, as cores de uma arara, quanta cor e diversidade nos animais, quanta cor e diversidade nos pássaros, quanta sonoridade, quanta música. Que Deus perfeito! Que criação diversificada, bela, colorida, sonora. Olhar para a natureza criada amplifica a nossa noção de Deus. Deus, pelo que criou, Deus aprecia diversão, alegria, cores e música. E que privilégio Deus nos deu em podermos estar vivos e desfrutando de tudo isso que Ele criou com tanto amor e de forma tão bela. Mas vamos voltar ao princípio elementar. Quem é o dono? Deus é o Criador, Deus é o dono de tudo isso. Precisamos ter clareza sobre isso. Salmo 24:1 diz: Ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. A terra e tudo que nela vive é dele. 1 Crônicas 29, 10 a 14 diz: Tudo que existe no céu e na terra pertence a ti. Tu és o Rei, o supremo governador de tudo. Nós te agradecemos e louvamos o teu nome glorioso. E Levítico 25, do versículo 23 a 25, a terra é de Deus, portanto, ela não será para sempre daquele que a comprar. Deus é o dono dela, e para ele, nós somos estrangeiros que moram por um pouco de tempo na terra dele. Deus é o dono. Nós somos estrangeiros que moram por um pouco de tempo na terra dele. Esse versículo de Levítico nos dá uma noção de quem somos nós. Quem somos nós? Nós somos estrangeiros que moram por um pouco de tempo na terra dele. Nós somos mordomos, que o Senhor permite que administrem os seus bens por algum tempo. É fundamental que tenhamos a perspectiva correta das coisas e não vivamos uma ilusão. Tudo é de Deus e nós somos os mordomos, mordomos agraciados que podemos usufruir temporariamente durante o tempo da nossa vida aqui nesse mundo. Como peregrinos nessa terra, podemos usufruir temporariamente de tudo que Ele nos concedeu neste mundo e de tudo que Ele colocou em nossas mãos. É importante ter clareza sobre isso porque senão começamos a nos achar donos e não somos. A terra é de Deus, portanto ela não será
para sempre daquele que a comprar, diz o texto. Temos um terreno, mas de quantas pessoas já foi esse terreno antes de nós? E de quantas pessoas será esse terreno depois de nós, daqui 400 anos? De fato, a terra é de Deus e nós apenas desfrutamos dela no período em que aqui estamos. Deus é o dono dela e para Ele nós somos apenas estrangeiros que moram por um pouco de tempo na terra dele. Essa noção coloca todas as coisas no seu devido lugar. Tudo é de Deus e eu sou um mordomo do que é de Deus. Sou passageiro nesse mundo. E também nos dá a correta perspectiva da vida. Deus nos criou para o seu louvor, para a sua glória. Isaías 43:7 diz: Eu os criei e lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. Eu lhes criei e lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. Versículo 21, este é o povo que criei para que fosse meu, a fim de que desse louvores ao meu nome. Eu criei, a fim de que desse louvores ao meu nome. Deus não nos criou para a nossa própria glória, nem para o nosso próprio louvor, mas para glorificá-lo, para a glória do seu nome. Só lhe deu glória é um lema da Igreja Reformada. Somente a Deus a glória. A nossa vida como criaturas criadas, agraciadas e salvas por Deus é uma vida para a glória de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios 10:31, portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Toda a nossa vida é um dom de Deus, que na perspectiva correta é administrado para a glória de Deus. Tudo que fazemos nesse mundo, desde as coisas mais triviais como comer e beber, todas as nossas atitudes, palavras, toda a nossa vida é para a glória do nosso Criador e Salvador. Eu não vivo para mim mesmo, vivo para Ele. Aí a vida está na perspectiva correta, faz sentido. Eu sei qual é o meu propósito nesse mundo. Sou um privilegiado por poder ser mordomo das coisas de Deus durante esse tempo que Ele me concede nesse mundo. E para terminar essa mensagem, na próxima semana nós continuaremos com essa meditação, meditando sobre a nossa mordomia do corpo, da mente, do tempo, dos dons e dos bens. Será uma série de meditações, mas aproveitando que hoje refletimos sobre a criação de Deus e o ecossistema, vamos concluir pensando sobre o nosso relacionamento com o ecossistema. Gênesis 2:15 diz: Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele. Ou seja, Deus criou esse jardim, esse belo lugar e pediu que o ser humano cuidasse dele. Quando nós entendemos que tudo isso é obra da criação de Deus, é o jardim do Senhor, nós queremos cuidar desse mundo e zelar dele, com tudo que ele tem. Nós somos os mordomos e administradores desses bens naturais, desse imenso e maravilhoso jardim do nosso Senhor. Infelizmente, por causa do pecado, o ser humano, em sua ambição e egoísmo, começou a degradação do meio ambiente. Com seus hábitos destrutivos, começou a danificar esse belo jardim, poluir os locais, o ar, a água, traficar animais, etc, etc. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8:22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Toda a bela criação de Deus está gemendo e suportando as angústias do pecado humano. Mas ao menos nós
como mordomos e administradores colocados por Deus para cuidar desse lugar maravilhoso que Ele nos deu para habitar, vamos cuidar bem de tudo o que é do nosso Criador e Senhor. É interessante que no Apocalipse, os 4 seres viventes cercam o trono de Deus e participam da adoração ao Cordeiro. Esses 4 seres são leão, touro, águia e ser humano. Normalmente se interpreta esses 4 seres, assim como os 4 pontos cardeais no Apocalipse simbolizam toda a terra, assim os 4 seres vivos simbolizam todas as criaturas da terra. Então é interessante que não é só o ser humano que aparece e aparecerá no fim dos tempos cercando o trono do Criador e louvando a Deus e ao Cordeiro, mas os 4 seres vivos, quer dizer, toda a criação aparece no final, adorando a Deus. Apocalipse 4, 8 e 9 diz: cada um desses 4 seres vivos, dia e noite, não paravam de cantar assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Os 4 seres vivos cantavam hinos de glória, honra e agradecimento ao que está sentado no trono e que vive para todo sempre. Que glorioso dia será esse, quando nós e toda a criação estivermos diante do nosso maravilhoso Criador e do Cordeiro, o nosso Salvador Jesus Cristo, louvando e glorificando, eu cantando, o leão e todos os animais selvagens rugindo, os animais domésticos mugindo, latindo, miando, as aves cantando. Talvez até pareça ser divertido e pareça ser uma confusão imaginar isso, mas quando pensamos que tudo isso é uma união de louvor a Deus, então eu lembro das vezes que cantei num coral de 1000 vozes e em ambientes com mais de 10.000 pessoas cantando. É de arrepiar. Então imaginem como será de arrepiar todos os seres louvando o Criador e Salvador. O Apocalipse nos faz enxergar no final toda a criação louvando o Criador. Como diz o Salmo 148, aleluia! Louvem o Senhor todos os céus, louvem-no todos os seus anjos, o sol, a lua e as estrelas. Louvem-no vocês que estão na terra, montanhas, árvores frutíferas, todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e as aves, moços e moças, mulheres e crianças, louvem todos o nome do Senhor, agora e para sempre. Amém. É tão bom sair correndo, respirando puro ar, saltitando no gramado ou no parque a pular. Na verdade tudo é lindo entre o céu e o mar. Se Jesus fez este mundo por muito me amar,
com carinho.